Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Pré-Calouro, pré-vestibular da UEA. Vamos a mais uma aula de aplicações para reforçar aquilo que você já aprendeu até agora. Primeira aplicação da aula de hoje. Olha a proposta. O andar e o correr fortalecem o sistema imunológico. Nós temos período simples, oração coordenada. Letra B, período simples, oração absoluta. C, 3 verbos e 3 orações. Letra D, período composto por subordinação, 3 orações. E letra E, 2 verbos e 2 orações. Há umas coisas básicas que quando você não tem, quando você não domina, aí você escolhe letra absurda. Por exemplo, letra que diz período simples e oração coordenada é uma letra absurda. Acredite em mim, em dia de prova, das 5 alternativas, às vezes 2, 3 são absurdas. Você tem que fugir a esse tipo de letra, né? Tranquilo? Agora, você dá conta de contar os verbos? Conte comigo. É andar, correr e fortalecer ou existe alguma armadilha na frase? Leia que há uma armadilha muito interessante. Quando você tem andar, é verbo, mais o andar, o verbo virou substantivo. E assim, quando você lê o andar e o correr, você está lendo 2 substantivos e não 2 verbos. Conclusão, o único verbo do período é o verbo fortalecer, portanto, período simples, oração absoluta, como está na letra B de bola. Percebeu? E agora vem o reforço. Vamos ler de novo a frase e mostrar para você, passo a passo, como é que ela é formada. O andar e o correr fortalecem o sistema imunológico. O é artigo definido, chama-se adjunto adnominal. Andar é o substantivo que está no papel de sujeito da frase. O I é a conjunção aditiva, que não tem função sintática e está ligando 2 substantivos. O O é artigo definido, função de adjunto adnominal. O correr, também no papel de substantivo, é o segundo núcleo do sujeito. E o fortalecem, verbo fortalecer no presente, verbo transitivo direto, naturalmente acompanhado do sistema imunológico, que é o objeto direto. Então, a grande armadilha desta frase foi ter colocado para você 3 palavras com cara de verbo, mas 2 delas transformadas em substantivo, é o que a gramática normativa chama de derivação imprópria. Tranquilo até aí? A mesma frase da questão anterior, mas com uma versão nova. Leia, andar e correr fortalece o sistema imunológico. Você percebeu que agora não temos mais o artigo? E sem o artigo, a palavra andar é verbo, a palavra correr é verbo e fortalecer, naturalmente, verbo. Agora não há armadilha, são 3 verbos, naturalmente período composto. Mas aí vem uma dúvida. Quando você tem 2 verbos como andar e correr, fazendo o papel de sujeito de outro verbo, é coordenação ou é subordinação? Anote, é subordinação, não há armadilha quanto a isso. É o que nós chamamos de sujeito oracional. Quando você perguntar, questionar quem fortalece o sistema imunológico, a resposta é andar e correr. Com essa facilidade, você vai olhar para as letras e encontrar que todas são absurdas e apenas a letra B de bola, período composto por subordinação, é a letra coerente. Notou como é rápido? Na nossa segunda questão, a mesma frase da questão anterior, mas com uma pequena mudança. Vamos ver se você percebe? Agora é andar e correr fortalece o sistema imunológico. Perceba que agora andar é verbo, não temos mais o artigo. Correr também é verbo e fortalecer, verbo. Então, temos 3 verbos, é o famoso período composto. Agora, sabe uma coisa que é fixa? Se eu tenho 2 verbos fazendo papel de sujeito do outro verbo, aí é composto por subordinação. É que quando você tem esse tipo de leitura, esse tipo de conhecimento, aí as letras ficam quase todas absurdas. Quando você bate o olho, por exemplo, numa letra A, período composto por coordenação, não é verdade. De novo, o padrão é, se eu tenho 2 verbos fazendo papel de sujeito de outro verbo, então eu tenho 3 orações e o processo é obrigatoriamente subordinativo. Portanto, quando você lê a letra B de bola, período composto por subordinação é a única letra coerente. Rápido, não é?
porque você percebeu na leitura. E agora uma questão da VUNESP para você interpretar comigo. Olha a proposta, né? A empresa gostaria que o jogo fosse refeito, que a trapaça não tivesse acontecido. Tem-se, além de uma oração principal, aí veja o que é ter conhecimento para filtrar letras absurdas. Por exemplo, quando você tem garantia de oração principal, naturalmente a que vem depois ou aquelas que vêm depois são subordinadas. Quando você bate o olho na letra A, você tem duas orações coordenadas, já é uma coisa absurda. Quando olha para a letra B, 3 orações coordenadas, absurdo do mesmo modo. Na letra C, 3 orações subordinadas, agora tem sentido. Pode ser a letra C. Na letra D, 3 orações coordenadas, letra absurda. E a letra E, 2 orações subordinadas, coordenadas entre si. Pois bem, o que eu quero que você perceba é que você já tem um modelo de filtrar o que é absurdo. De novo, na nossa língua, quando uma oração é principal, a outra ou as outras são automaticamente subordinadas. Agora você só vai decidir se são 2 orações subordinadas ou se são 3, porque você está com a letra C e com a letra E. Vamos ler e perceber o detalhe? Quando você lê a empresa gostaria que o jogo fosse refeito, esse pedaço que o jogo fosse refeito é a primeira oração subordinada. E a outra, que a trapaça não tivesse acontecido. Conclusão, você tem realmente um período composto com uma oração principal e 2 orações subordinadas coordenadas entre si. Ficamos com a letra E. Vamos ao reforço? Olha o período refeito para você e em evidência os 2 ques. Por que eles estão em evidência? Porque o que é uma palavrinha mágica para você perceber que o período é composto por subordinação. A oração que começa com o que é automaticamente subordinada. Veja, você tem a oração principal, que a empresa gostaria, tem as 2 orações subordinadas, que o jogo fosse refeito e que a trapaça não tivesse acontecido, que são as famosas subordinadas substantivas. O que ou os 2 ques que você está olhando ou que você está observando não podem ser trocados por qual? São famosas conjunções integrantes. Daí o destaque número 3, conjunção integrante, e a locução verbal ou as locuções verbais fosse refeito, tivesse acontecido com verbo auxiliar mais verbo principal. Tranquilo até aí? Vamos à 4ª questão da aula de hoje. O período é especial, falar e reclamar é fácil. Aí temos. Bem, antes de olhar para as alternativas, eis que ocorre quando você tem conhecimento, a leitura adequada. Falar está no papel de verbo ou está no papel de substantivo? Papel de verbo. Não temos armadilha, não é o falar, é direto falar. Reclamar, verbo ou substantivo? Verbo. E o é, eu sou, tu és, ele é, presente do verbo ser, tranquilo, 3 verbos, portanto, 3 orações. Perceba mais. O que é fácil? E a resposta vai ser falar e reclamar. Conclusão, nós temos 2 verbos fazendo papel de sujeito do verbo ser. Isso é subordinação. Nunca pode ser coordenação. Sabe que agora, quando você olhar para as letras, já vai encontrar, por exemplo, a letra A num processo de absurdez, porque uma única oração, não, que nós temos 3. E a letra B de bola, 3 orações, mais período composto por coordenação, letra igualmente absurda. E a letra C, 3 orações, período composto por subordinação, é a resposta. Essa rapidez se dá porque você tem naturalmente base. Você não perde tempo olhando as outras letras porque você tem certeza. E você sabe que o seu inimigo no dia da prova é o tempo. Se você não agir com certa rapidez, o tempo acaba e a prova pode estar pela metade. Quer um reforço? Vamos olhar novamente para o período e passo a passo mostrar a você o que ele contém. Nós temos o falar no papel de oração. Chama-se oração subordinada fazendo papel de sujeito. Aí é um padrão da língua. Toda oração que faz papel de sujeito é subjetiva. Nós temos o reclamar no mesmo papel de sujeito, daí o nome de oração subordinada, substantiva, subjetiva.
Nós temos o é fácil, terceira oração do período, é a oração principal. O sujeito de é fácil é falar e reclamar, portanto, o nome especial, composto oracional. Não é o sujeito composto representado por pronomes ou por substantivos. É representado por duas orações, daí o nome de sujeito oracional. E a função de fácil, predicativo do sujeito. Quer outro reforço? Não tropece na derivação imprópria. Só é derivação imprópria se houver mudança de classe gramatical da palavra sem mudar naturalmente a grafia. Por exemplo, falar é verbo, mas se no contexto apareceu falar, o verbo virou substantivo, é derivação imprópria. Quando você diz jovem e não tem frase nem nada, é adjetivo. Mas se você disser o jovem, virou substantivo, naturalmente é a derivação imprópria. Tranquilo até aí? Quinta aplicação da aula de hoje. A frase é especial. Os anos são degraus, a vida escada. O que nós temos? Vamos ao ritual de leitura? O seu maior desafio é ler melhor. Você não precisa de muitas regras gramaticais. Você precisa ganhar a capacidade de dedução. Por exemplo, quando eu leio os anos são degraus, eu encontrei o verbo ser. Naturalmente, sei que ali é garantia de oração. Quando eu leio a vida, vírgula, escada, num processo de leitura que é normal, o autor economizou o verbo ser. Ele deixou de repeti-lo. Quer ver? Leia repetindo. Os anos são degraus, a vida é escada. Esse processo é natural e tem um nome técnico especial. Você pode chamar de elipse e pode chamar de zeugma, porque elipse é a ausência de qualquer palavra na frase e zeugma é a ausência do verbo. Agora, com todas essas deduções, você já vai ler naturalmente, sabendo que tem lógica e o que é absurdo. Letra A. Período simples, oração absoluta, não pode, porque tem um verbo subentendido, é período composto. Letra B de bola, período composto, duas orações, uma principal, outra coordenada, é absurdo. Não há oração principal e a outra coordenada. Vamos organizar? Quando uma oração é principal, a outra é automaticamente subordinada. Olha que letra A e letra B são absurdas para você que está ganhando base nessa leitura adequada para a prova. Letra C, período composto, duas orações, uma coordenada, outra coordenada. Perfeito, ó. É isso mesmo. Quer uma regra simples para você perceber o processo de coordenação? É se você puder colocar ponto, marcando o limite de uma oração para a outra. Por exemplo, os anos são degraus, ponto. Aí começa com letra maiúscula, a vida, vírgula, escada. Ficariam dois períodos com total coerência e é a prova de que estamos trabalhando com coordenação e não com subordinação. Quer um reforço? Olha só. Quando você lê os anos são degraus, a vida, escada, você poderia fazer os anos são degraus, vírgula, a vida é escada. Nada contra o segundo período, mas o primeiro é mais sintético, economizou a presença do verbo ser. Aí você tem os anos são degraus, naturalmente, oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. A vida é escada, oração coordenada sindética aditiva, porque foi ligada pelo i, ou porque contém a ideia de adição. E, naturalmente, os anos e a vida, dois sujeitos, sujeito simples, né? E degraus e escada, os dois fazendo o papel de predicativo do sujeito. E a palavra mágica que eu disse aqui, e não vou confiar que você vai lembrar sozinho, é a palavra zeugma. Consiste na supressão do verbo. Então, quando a zeugma está presente na frase, um dos verbos foi tirado para evitar repetição. Provoca vírgula obrigatória, portanto, é muito comum na questão de pontuação. E o item 3 provoca ponto e vírgula para marcar o limite entre as duas orações coordenadas. Então, à medida que você vai evoluindo, você vai conhecendo esse vocabulário técnico e isso, naturalmente, evita surpresa no dia da prova. Tranquilo? A sexta questão é um reforço à questão anterior. Eu quero muito que você perceba elipse ou zeugma na leitura de períodos, porque envolve a pontuação. Olha o período. Ela sempre trabalhou em casa, ponto e vírgula, o marido, vírgula, em lojas de eletrodomésticos.
Vamos àquele ritual de leitura? O mais importante para você é perceber de verdade o que está lendo do ponto de vista de prova de vestibular. Então, ela sempre trabalhou em casa é uma oração, com o verbo trabalhar. O ponto e vírgula marca o limite entre as duas orações. E o marido, vírgula, em lojas de eletrodomésticos, é a ausência do verbo, é a famosa zeugma. Lembre que a vírgula é obrigatória. Portanto, quando você vai para as alternativas, vai ser fácil perceber qual é o item incorreto. Olha a letra A, a zeugma, normal. Letra B, elipse, é praticamente a mesma coisa. Letra C, a vírgula é facultativa. Naturalmente, a letra incorreta, porque nesse caso a vírgula é obrigatória. Tranquilo, não é? A 7ª questão valoriza a VUNESP, que elabora o vestibular da UEA. Olha a proposta, rever socialmente o conceito que temos sobre o álcool, porém não é fácil. A conjunção em destaque na frase estabelece entre as orações sentido de. Se você tem conhecimento, já tem intimidade com o porém e com a família inteira, né? Mais, porém, todavia, contudo, entretanto, olha, a maioria das letras vai parecer absurda para você, porque não há armadilha. Claro que o porém traz para a frase a ideia de oposição, a ideia de adversidade. Por isso, quando você lê a letra A, oposição, e pode ser substituído por contudo, pronto, você já resolveu a questão, já tem certeza sobre ela. Porque quando você vai para a letra B de bola, você lê conclusão e isso não tem lógica. Letra C, adição, não tem lógica. Letra D, o porém com a ideia de alternância, bem absurdo. E a letra E, o porém com a ideia de explicação. Veja, a banca não quer nada sofisticado. A banca só quer que você saiba que o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, qualquer uma delas traz para a frase a ideia de oposição, de adversidade. Quer um reforço? Veja novamente as conjunções coordenativas. Lembre que são 5 orações coordenadas e você tem um conjunto de palavras para cada ideia. Para a ideia de adição, o e, o não só e o mais também. Para a ideia de adversidade, o mais, porém, todavia, contudo, entretanto. Para a ideia de explicação, o pois, o que, o porquê. Para a de conclusão, o portanto, o assim, o logo, o por isso. E para a ideia de alternância, o ou, quer, ora, já. Percebeu, então? 8ª questão da nossa aula. Não podemos, na atual situação política do país, permitir tantos casos de corrupção. A forma verbal, podemos. Vamos àquele ritual de leitura. Se você percebe a posição do podemos, a relação dele com as palavras anteriores, aí pronto, você vai considerar 1 ou 2 letras normais e o resto você vai jogar fora porque não tem lógica. Vamos ler? Quando você lê não podemos, qual é a fama do verbo poder? Olha, o poder faz parte daquela lista que eu pedi para você repetir, para você anotar. Faz parte de uma lista de verbos auxiliares. Então, se você tem o podemos e bem mais na frente tem permitir, leia eliminando esse pedaço que está atrapalhando a sua compreensão. Vai ficar, não podemos permitir tantos casos de corrupção. Conclusão, o podemos, verbo poder no papel de verbo auxiliar. Portanto, quando você bate o olho na letra A, pertence à primeira oração do período, naturalmente não são 2 orações, é uma única. Letra B de bola está no papel de verbo auxiliar. É assim que você agiliza a resolução da prova e garante que você está escolhendo letra certa. Tranquilo? Vamos olhar o período passo por passo para você evoluir? Não podemos permitir tantos casos de corrupção. O podemos está no presente e é verbo auxiliar. O permitir é o infinitivo, o verbo principal do período. E a locução podemos permitir, naturalmente a locução verbal, presença de auxiliar e principal. A expressão na atual situação dá a ideia de tempo e para a gramática, conjunto de palavras com a ideia de tempo, naturalmente adjunto adverbial de tempo. Tantos casos de corrupção é o complemento do verbo permitir. Não podemos permitir algo. O algo, então,
é o objeto direto. E o podemos, naturalmente, tem o MOS, MOS, famosa desinência número pessoal, que caracteriza a primeira pessoa do plural. Olha, cada questão, ou mesmo a cada aula, você vai reforçando tudo aquilo que é importante para você fazer boa prova de vestibular. Tranquilo até aí? Nona questão da nossa aula, com um detalhe novo para você. É a palavra que ora é verbo, ora é substantivo. Leiamos. Receio que o excesso de receio tenha contribuído para o fim do nosso amor. Se nós olharmos antes de enfrentar cada letra, que é o que eu quero sempre passar para você, você tem duas vezes a palavra receio, não é? Mas numa leitura atenta, você sabe que o primeiro receio corresponde ao pronome eu. Eu receio que o excesso de receio. A segunda vez em que a palavra aparece, ela aparece no papel de substantivo. É uma amostra para você. Por quê? Porque a língua tem milhares de palavras com essa coincidência. Um é verbo, a outra é substantivo, e você vai perceber quem é quem por meio da leitura dedutiva. Tranquilo? Portanto, quando você enfrentar as alternativas, vamos enfrentá-las, você vai perceber sim qual é a errada. Letra A diz que há receio verbo e receio substantivo. É o normal. Letra B diz que há 3 artigos. Vamos ler a procura de artigos? É assim, ó. Receio que o excesso de receio, aquele O antes de excesso, é um artigo. E aí depois tenha contribuído para o fim do nosso amor, o O antes de fim é artigo e o do, de mais u, também é artigo. Conclusão, confirmamos a letra A e a letra B. São 3 artigos. Letra C, que há 3 preposições. Vamos ler? Você tem receio que o excesso de receio, esse de é a primeira preposição. Depois, contribuído para o fim do nosso amor, o para é preposição. Mas não esqueça a contração do de mais o, que é preposição mais artigo. Conclusão, temos de verdade 3 preposições. Há verbo auxiliar e verbo principal. Há ou não há uma locução verbal? É quando você lê o tenha contribuído. Por quê? Porque o ter é verbo auxiliar e o contribuir é verbo principal. E a letra E diz que há apenas 3 substantivos. Por eliminação, deve ser a letra incorreta, mas vamos procurar os substantivos. Primeiro substantivo é excesso. O segundo é a palavra receio depois do de. O terceiro é fim. E o quarto substantivo é amor. Portanto, não temos apenas 3 substantivos. Temos um total de 4. Tranquilo, não é? Vamos a um reforço para a frase que você acabou de analisar comigo? Olha, nós temos a palavra que é muito importante para você que vai enfrentar a prova de vestibular. Note que o que não é igual a qual, portanto, ele é uma conjunção integrante. Note que receio no papel de verbo é a ideia de recear algo. Eu receio, tu receias, ele receia. É o presente do indicativo e, naturalmente, é verbo transitivo direto. E aí uma coisa que é dedutiva. Se a ideia de recear é recear algo, quem é o algo do período? O algo do período é que o excesso de receio tenha contribuído. Portanto, você tem uma oração substantiva, objetiva direta. E aí as palavras excesso, receio, fim, amor, todos são substantivos, naturalmente ajudando a compor as ideias e, naturalmente, cada um no seu papel sintático. Tranquilo até aí? Questão número 10. Vejamos a proposta. Ela não para, vive distribuindo alegria para todos. Assinale a afirmativa incorreta. Olha, leitura adequada para quem vai enfrentar a prova de língua portuguesa. Apareceu 2 vezes a palavra para. Na primeira vez, ela não para, nós sabemos que é o verbo parar. Perdeu totalmente o acento. Não se pensa mais em acentuação gráfica. Vive distribuindo alegria para todos, aí o para já é uma preposição. Essas duplas são muito comuns na nossa língua e você só percebe por meio da leitura. Portanto, queremos uma letra errada e a letra A diz que há para verbo e para preposição. Você já percebeu. Letra B diz que há 2 pronomes.
Vamos ler atrás de pronomes? O ela é pronome e depois a palavra todos. O todos é pronome indefinido. Portanto, letra B também normal. E letra C diz que o período é composto por subordinação. Vamos parar para pensar, né? Nós queremos uma letra errada. Ela não para é uma oração. Agora, vive distribuindo alegria para todos é outra. E se quiséssemos, poderíamos colocar um ponto logo depois do para, começaríamos com letra maiúscula e teríamos dois períodos simples. Pronto, ó. Você está diante de um processo de coordenação e a letra que diz que o período é composto por subordinação fica sendo uma letra absurda. Portanto, você acabou de encontrar o erro, letra C. Agora, a letra D diz que há verbo auxiliar e verbo principal. Confesse, você já nota isso quando lê? É o vive distribuindo. Verbo viver no papel de auxiliar e o distribuir no gerúndio, verbo principal. E a letra E diz que há duas orações coordenadas, é a lógica. A primeira, ela não para, e a segunda, vive distribuindo alegria para todos. Olha, 3 versões para a mesma frase. Vamos ver se você percebe as 3. Primeira delas, ela não para, vírgula, vive distribuindo alegria para todos. Perfeito, não é? A segunda, ela não para, ponto e vírgula, vive distribuindo alegria para todos. Normal, não podemos condenar. E a terceira versão, ela não para, ponto, letra maiúscula, vive distribuindo alegria para todos. Na primeira e na segunda versões, você tem período composto, naturalmente, 2 orações coordenadas. Mas na última, com emprego do ponto e da letra maiúscula, são 2 períodos simples, 2 orações absolutas. Os detalhes da frase: verbo viver no papel de verbo auxiliar, o distribuindo no gerúndio, papel de verbo principal, alegria fazendo papel de objeto direto e o para todos fazendo papel de objeto indireto. A ideia de distribuir algo para alguém. Tranquilo até aí? A 11ª questão vai apresentar para você um fenômeno muito curioso da língua que pode estar numa prova que você vai enfrentar. É a famosa palavra expletiva, palavra de reforço ou de realce. Como o próprio nome sugere, realce, ela enfeita a frase. Como é que você a percebe? Naturalmente, eliminando a da frase. Olha a frase curtinha e especial. Eu sou homem. Numa leitura lógica, gramatical, você sabe que quem comanda ali é o verbo ser. E você sabe que o que está logo depois é enfeite. Quer ver? Leia sem ele. Eu sou homem. Pronto. Quando você percebe esse fenômeno, você já agiliza e evita as famosas letras ou propostas absurdas. Por exemplo, queremos uma letra errada. E a letra A diz, trata-se de período composto. Pronto. É uma letra absurda. Só podemos contar um verbo, o outro é expletivo, naturalmente período simples, oração absoluta. Quando você lê a letra B, trata-se de período simples, normal. Letra C, temos palavra expletiva de reforço, normal. Letra D, temos pronome reto, é o pronome eu. Olha a coleção de pronomes retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E o substantivo homem fazendo papel de predicativo. Veja 3 versões para a mesma frase, as 3 corretas, mais a presença da palavra expletiva atrapalhando a sua leitura. Eu sou homem, uma frase especial em que o é expletivo. Eu que sou homem, também frase especial, agora com o e o que, no papel de palavras expletivas. E a última, a frase normal, eu sou homem. Você percebe que o eu é o sujeito simples, é o pronome reto. Percebe que quem manda na frase é o verbo ser, que é verbo de ligação. Percebe que o ou a locução é que são palavras ou expressões expletivas de realce e de reforço. O substantivo homem fazendo o papel de predicativo do sujeito e o período simples, a oração absoluta. Tranquilo até aí? Meu amigo, minha amiga, quero agradecer muito você que está prestigiando as aulas do pré-calouro, o pré-vestibular da UEA. E quero convidá-lo para a próxima aula para continuar nesse ritmo e garantir o seu sucesso, a sua entrada na universidade pública. Até a próxima!